A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos diretamente aqui do estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Daqui para as nações de língua portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique, alguns outros países da África e também para o Brasil, México e alguns outros países da América Latina, incluindo o próprio Estados Unidos da América. Muito obrigado pela audiência, pela confiança que vocês têm na Família Osana, no Ministério da Família Osana. Obrigado por fazer parte da Família Osana. Muito obrigado pela presença de vocês sempre que nós estamos realizando um curso especial para glorificar o nome do Senhor. Quero saudar alguns dos nossos irmãos que já estão conosco, começando pelo Lauri Elvis, Lauri Elvis também, nosso irmão Cleiton Carlos, Thomas Soares, Anete Rocha, pastores Patrícia e Fernando, também, deixa eu me ver mais aqui, Matias Mendes, estou conseguindo ler, deixa eu me ver, amado, João Assunção, Jeremias Teixeira, e outros que eu não estou conseguindo, porque quando coloca, eu já ensinei sobre isso, né? Mas ela coloca uma coisa tão difícil, era para a gente ler aqui, é TFGH, bota do soldado, depois primo do cunhado do primeiro presidente da República de Goiás. É impressionante como é que as pessoas elas têm umas cabeças diferentes para outros planetas, menos na Terra. Também a Aline Ronaldo, veja só que facilidade, né? Aí, ó, tranquilidade, coisa de fleumático. Gesiel de Almeida, está sempre conosco. Mauro Alves, né? Flávio Humberto Sampaio, sempre conosco, paz e prosperidade vos sejam multiplicados. Aline Ronaldo, né? Deus abençoe a cada um de vocês, pela presença de vocês, né? Deixa-me ver, Evangelista Oséias Oliveira, seu filho amado, querido, filho amado, nosso, membro muito antigo da Família Osana, desde a capela. Fernando Freitas, amém. Felipe Miller, amém. Gesiel Almeida, já falei, né? Deixa eu ver mais se eu passei aqui. Mauro Alves, Anderson Pereira. Eu gosto de saudar vocês, né? A gente se sente bem quando alguém coloca atenção na gente. João Assunção, a maioria das pessoas que fazem live, elas nem prestam atenção em quem está ali, nem depois que termina, eles nem dão um likezinho ali. Obrigado pela sua presença ali. Não, nada disso. Também tem o Lauro está lembrando sobre, tu colocas aí, o link direto do QFI. Eita, água abençoada. Coloca aí para mim, né? Antônio, Tatiana Ramos. Tatiana, quando você fizer aí uma saudação, Pai do Senhor, Tatiana, quando você fizer, faz aí no máximo umas 3, 4, 5. Você não enche isso aí não de Tatiana, pelo amor de Deus, que não fica legal. Aprende isso aí, Tatiana, pelo amor de Deus, hein? Ok, obrigado pela sua presença também. Mário Sérgio Oliveira, tem umas pessoas que querem, desculpa aí, Tatiana, querem aparecer, sei lá, eu acho, não sei. A pessoa coloca aí vai colocando um montão, uma atrás da outra.
Já vi você aí, meu amigo, já está aí com uma melancia na cabeça, pelo amor de Deus. Aí o Lauri colocou aí o link, é só apertar aí que você vai direto para a apostila. A maioria de vocês já está com a apostila. Adriano Gomes dos Santos, João Carlos, faz aí uma coisa modesta aí, aí coloca seu nome aí uma vez, depois faz um comentário bíblico, aí sim, se fizer um comentário bíblico eu gosto, né? Aí também Rian Ribeiro do Acre, Pablo de Assis, aí de Belém do Pará, né? Mário Sérgio Oliveira, Deus abençoe vocês, é bom demais saudar vocês. Tiago Quirino, meu grande amigo e filho querido, filho amado, obrigado. Antônio Carlos Ricardo, né? Anderson Lima, da Conceição, né? Aí está. Saudações em Cristo para vocês, todos vocês. De vez em quando você vai colocando aí, Lauri, aí como adquirir a apostila. Alguém colocou aí, pastor Nelson queria o seu Pix. O Pix é DR Alderi, coloca aí para mim. Lauri, coloca aí dralderi@gmail.com. Eu tinha várias pessoas que nos ajudavam, mas elas não voltaram mais, ou elas foram arrebatadas, né? Ou elas entraram naquelas dos teólogos aí que nós já estamos no Agog e Magog, né? Então elas devem ter sido arrebatadas. Também aí, Milton, né? De Timor, tá longe, hein, meu amigo? Deus abençoe. Chapada Diamante, na Bahia, já estive aí. Está aí, o Lauri Elvis colocou aí o Pix. Tinha um irmão procurando o Pix hoje. Pablo de Assis, grande amigo, companheiro, Belém do Pará. Deus te abençoe. Vamos então à nossa aula, já tendo gastado esses 7 minutos, vamos. Ontem nós paramos no capítulo 26, deixa eu me ver aqui, meu óculos. Hoje a aula é abençoada de novo, vocês estão assistindo, estão presentes, é uma bênção demais. Aí nós ficamos aí na aula. Vocês sabem que eu coloquei o livro de Joel explicado nessa apostila? Vocês sabiam que vocês na apostila estão ganhando 2 apostilas? A apostila de Joel com 39 páginas. 39. Verso por verso explicado em ordem cronológica o livro de Joel. O irmão escreveu, disse, pastor, eu li a apostila inteira, num só fôlego. Eu comecei a ler a apostila e comecei a me empolgar e acabou que eu vi a madrugada entrar. E ele disse, quando eu vi eram 6 da manhã e eu estava dando glórias a Deus, porque pela primeira vez eu pude compreender o livro de Joel de ponta a ponta. Eu dei esse livro lá na igreja do pastor Tiago Quirino, foram várias pessoas, amigos da família Osana, terminamos com uma ceia tremenda o livro de Joel. Foi muito violento o livro de Joel, foi uma bênção. Vladimir Oliveira, Deus abençoe. Daniel Santiago, né? Valdemir Oliveira, fazia tempo que eu não te vi aqui. Vamos então, você tem a apostila, se você tem a apostila, Dr. Jorge Edson Amorim, seu nome é bonito. Seu nome é bonito, né, doutor? Pelo menos o nome, não, brincadeira, você é também bonitão. Aí está Felipe Miller, estudando a palavra. É isso aí, estudando a palavra. Felipe Miller, Alex Menezes, Deus te abençoe, Deus te guarde de todo mal. Vamos então para a nossa aula. Aí foi na página 58 que nós ficamos, livro de Ezequiel, capítulo 26, verso 21, que nós falamos aí da China, capítulo da China, e terminamos historicamente, temos a destruição da nação mercantilista dos dias de Ezequiel, que era Tiro, o grande mercado internacional de mercadorias escolhidas, e profeticamente
ele é uma projeção profética que trata da queda da China por intermédio de Nabucodonosor, que é um tipo dos Estados Unidos da América, uma grande Babilônia dos dias de hoje, porque nela estão todas as nações da terra, muitas línguas sendo faladas, especialmente o espanhol, em primeiro lugar o inglês, depois o espanhol, e há estados que a maioria das pessoas fala espanhol. E também uma Babilônia de denominações do mundo inteiro. Então, aqui fica uma advertência muito grande às pessoas que dão oportunidade para essas pessoas ruins entrarem nos Estados Unidos, habitarem nos Estados Unidos e aqui fazerem as suas doutrinas serem estabelecidas como elas as estabeleceram lá nos seus países, tornando um pedacinho de um bairro, um pedacinho da nação deles, onde eles não respeitam as autoridades da própria nação. Isso é muito ruim. Então, põe atenção na profecia, quase parecida uma com a outra, mas tem objetivos e elementos diferentes. Falamos disso ontem, que é o resumo. Vamos agora para a página... aí na página... Tem outro resumo aí na página 60, né? Outro resumo aí na página 60, que a nossa aula, começa a nossa aula hoje aqui, né? Para que vocês tenham uma visão completa desse estudo que nós estamos ministrando para cada um de vocês que está aí. Então aí na página, no texto, a página 60, que é o capítulo 27. De que ele está falando? De que Ezequiel está falando quando ele faz a projeção profética do capítulo 27? Quero ver se chega pelo menos hoje ao capítulo... Eu falei 4 aulas, mas eu terei que dar mais aulas. Creio que até sexta-feira eu estarei dando aula ainda, porque é muito assunto e eu não pude vencer em 4 aulas. Quero ir até o capítulo, pelo menos até o capítulo 34, né? Pelo menos até o capítulo... Se eu chegar ao 33 já é uma benção. 27, vamos lá. 27, de quem que ele está falando quando ele começa a falar? Capítulo 27. E veio a mim novamente a palavra de Jeová, e tu, filho do homem, entoa um canto sobre Tiro. Veja que no 26 ele também fala sobre Tiro. Só que Tiro como uma nação mercantilista. Então ele está usando o mesmo tipo para poder fazer uma projeção profética da nação mais poderosa da Terra atualmente, depois dos Estados Unidos, que é a China. Aí o capítulo 27, e veio a mim novamente a palavra do Senhor. Aí ele disse, tu, filho do homem, entoa uma canção sobre Tiro. Veja que ele vai mudar a direção profética. Dize a Tiro que se assenta na entrada dos mares e mercadeja com numerosos povos das ilhas. Assim diz Adonai, Jeová, na sua Bíblia comum. Não, eles roubaram a palavra Adonai e também tiraram a palavra Jeová. E aí diz assim, Adonai Jeová, tu, Tiro, que dizes, sou perfeito em beleza. Está vendo? Os teus limites estão no coração dos mares, os teus construtores aperfeiçoaram a tua beleza. De cipreste, de Senir, fizeram as tuas tábuas, tomaram cedro do Líbano para construir os teus mastros. Vocês estão percebendo aí? E nós estamos indo para Babilônia espiritual. Babilônia espiritual. Vocês estão vendo aí o texto? Odair, J. Carlos Moeiros. Aí vocês têm. Aí também, deixa eu ver mais quem está aqui conosco. Isso mesmo. Aí, no texto, de quem que ele está falando? Quando você começa a ler o texto de Apocalipse, capítulo 17, aí você já descobre quem é. Que eu falei de uma Babilônia política que tem uma tipologia hoje dos Estados Unidos, tem uma tipologia dos Estados Unidos, mas a Babilônia religiosa é uma tipologia
de Roma. Roma, que está preparando a plataforma religiosa para o anticristo. Aí nós lemos aí, olha só como já mudou, você viu como já mudou o sentido profético? Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 1 diz: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: não é trombeta, não é selo, nem é trombeta. É o terceiro nível. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Olha só aqui o texto. Aí ele volta para Ezequiel, aí ele coloca aí, olha só, capítulo 27, aí ele diz assim, capítulo 27, verso 4, teus limites estão no coração dos mares, os teus construtores aperfeiçoaram a tua beleza. Aí você põe aí Apocalipse, capítulo 17, e vai até o capítulo 18. Aí você tem as duas Babilônias também unidas aí, mas eu não tenho tempo para falar, porque não é de Apocalipse que eu estou falando. Aí ele diz assim, aí você precisa ter esses 3 livros. Vocês são alunos, o primeiro livro é o Gólgota. Quem não leu esse livro, ele está perdendo mais de 70% da compreensão do sacrifício de Jesus e a sua ressurreição e a sua grande vitória sobre Satanás na cruz. Jesus não somente apanhou, não, ele bateu também, mas onde que ele bateu? Eu não vejo ele batendo, é porque não leu a Bíblia ainda completa. Tem esse livro Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, que é de escatologia, está à sua disposição no meujesus.com, é um livro cheio de ilustrações extraordinárias do trono de Deus, é uma coisa extraordinária. As pessoas que leem esse livro, elas escondem para não dizer para ninguém de onde que elas tiram. E esse que é o Cavalo de Fogo, todos os alunos do seminário, eles dominam Balaão, o Nimrod domine a Balaão, o principado Nimrod domine a Balaão. Veja só. Muito bem. Agora, eu queria que você observasse, né, esse ponto que é muito importante, essa visão. Queria só que vocês me dessem um feedback, se está tudo bem aí, vocês estão ouvindo, estão vendo, né, se vocês estão aí, amém? Muito bem. Esta aula vai ficar gravada, e vocês poderão assistir a hora que vocês quiserem, em nome do Senhor Jesus, por algum tempo. Muito bem. Tudo em ordem, pastor. Me dá sempre feedback aí, pastor Quirino. Então eu estou falando, quero que vocês dêem um feedback. Estou entendendo. Então, quando eu digo as denominações todas vão se tornar filha da meretriz, quer dizer que elas se tornarão corruptas a partir do tempo final, a partir do princípio das dores, todas elas vão se corromper. Todas elas vão se corromper. Então, vai dando feedback aí, que vocês estão me compreendendo, que vocês estão me entendendo. Eu estou no capítulo 27 e joguei para o capítulo, vou fazer essa equação aqui. Toda vez que eu falo assim, eu lembro do pastor Tony. Aí. Então, eu estou aqui com Apocalipse, capítulo 17, que é igual a Ezequiel, capítulo 27. Então, estou falando de uma Babilônia religiosa. Então, eu estou levando, não estou falando da Babilônia política, nem da Babilônia como exército, como uma nação que Deus usa para estabelecer o seu propósito. É isso que vocês precisam compreender. Aí o capítulo 27, ele diz: de fino linho bordado do Egito, quer dizer, as suas modas são sempre mundanas. Verso 8, os moradores de Sidom e Arvade eram os teus remadores, quer dizer, ela estava ligada, ela estava pertinentemente ligada a esses poderes. Veja só. Agora,
Vão me dando feedback aí, porque a luta é espiritual. A luta é espiritual. Nós estamos no meio das potestades do ar. Né? A ira, Wallace, as potestades do ar. Né? Viu, Daniel Santiago? Quero que vocês estejam pegando aí no capítulo 27. E aí no capítulo 27, nós temos aí a visão, por exemplo, os remadores, no verso 26, que eu acabei de ler, e as nações que estão ligadas a ela. As nações que estão ligadas a ela. O capítulo 27. O capítulo 28 agora. O capítulo 28 de Ezequiel, ele trata no capítulo 28 de Ezequiel, página 62, historicamente ele fala da usurpação do rei de Tiro, nos tempos da glória daquela ilha mercantilista. Então, olha só que ele está sendo usado para a China, está sendo usado para a Babilônia religiosa de Apocalipse 7, e agora está sendo usado para o próprio anticristo, até o verso 10, capítulo 28 de Ezequiel, do 1 ao 10. De quem que ele está falando agora? Porque nem todo o capítulo ele está falando, né? Capítulo 28. O capítulo 27, ele ainda é uma tipologia, a partir do verso 10, capítulo 27, Pérsia, Lud, Put, estavam entre o teu exército. Perdão. Pérsia, Lud e Put estavam entre o teu exército. E eram teus homens de guerra. Ele também fala de verso 13, Javão, Tubal e Meseque negociavam contigo almas dos homens. Olha só que coisa tremenda. Um poder religioso. Então ele coloca aqui, irmãos, não somente um poder religioso de Roma, mas também, vocês podem anotar aí, anotem aí esse princípio aí, anote aí, que também é o princípio religioso que é dirigido pelo braço número 2, também do islamismo radical. Vocês devem anotar essa parte aí. Onde que está aí, pastor Nelson? Está aí no capítulo 27. Então, eu não estou falando só de Roma. Estou procurando aqui a minha caneta. Então, quero que vocês anotem aí, a partir do verso 10, até, deixa me ver, até o 25. Do 10 ao 25, você coloca aí o Islã, o poder do Islã radical. Não se esqueçam de colocar aí. Então, além dele fazer uma equação, com Roma, de Apocalipse, da Babilônia a Roma, religiosa, de Apocalipse capítulo 17 e parte do capítulo 18, então aí do capítulo 27, do 10 até o capítulo 27, verso 5, vocês estão vendo aí a religião também do Islã radical, que ela é político-religiosa. É tanto político como é religiosa. Então eles usam a religião para ser um cavalo para eles. Em outras palavras, eles estão vivendo já o que o anticristo vai viver com a igreja. Vocês precisam entender, esse ponto é muito importante. Muito importante. Então, do 10 até o 25. Entra também aí uma união com a China. Veja só.
aí no capítulo 27, os teus remadores o conduziram às grandes águas, o vento oriental te quebrantou no coração dos mares, as tuas riquezas, teus bens, as tuas mercadorias, teus marinheiros, teus pilotos, os teus calafates, os mercadores do teu negócio, todos os teus homens de guerra estão contigo, cairão no coração dos mares. Então também aqui, né, se referindo à profecia que o Senhor está jogando em cima de todas as nações mercantilistas que estão tipificadas aqui. Então aqui ele trata da China como nação, trata de Babilônia em Roma, e trata também do poder religioso radical do Islã, que é ligado pelo povo xiita, que é a minoria do Islã. Não pense que os xiitas são a maioria do Islã. Não, senhor. Eles são a minoria do Islã, mas eles estão fazendo um barulho, muito grande, mas eles não são a maioria. Muito bem. Agora, vocês veem aí o capítulo 28. O capítulo 28, do versículo 1 ao 10, está falando do anticristo. Do anticristo. É uma tipologia, ele diz aí sobre o anticristo. Verso 2, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus e me assento no trono de Deus, no coração dos mares, tu és homem, não Deus, ainda que considera o teu coração como se for o coração que tu te consideras, né, que considera o teu coração como se fosse o coração de Deus. Então aqui é um homem que quer se apresentar como Deus, que esse homem aqui é o anticristo. Ele vai dizer, eu sou Deus e me assento no trono de Deus, porque ele vai entrar no lugar santíssimo do templo que ele mesmo vai, isso mesmo, pastor Tony, China, Babilônia e o poder do Islã radical, para esse tiro, ele representa esses três. E agora, no meio 4, ele também está sendo uma projeção profética para o anticristo, que vai até o verso 10, todas as descrições aqui, para o anticristo, Aí ele diz, pela grandeza da tua sabedoria e pelo teu entendimento, amontoar-te riqueza para ti, que vai acontecer com o anticristo. Amontoar-te ouro e prata nos teus tesouros. Verso 5, com a tua grande sabedoria e pelo teu tráfico, do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e o teu coração se engrandeceu por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz Adonai Jeová, porque consideras o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que trarei sobre ti gentios, os mais terríveis das nações, e eles desembanharão as tuas espadas. As espadas, aí você vê aqui o Islã. Está vendo o Islã? Aqui o Islã de novo, o Islã radical. O Islã radical, anote aí, verso 10. Que vai se levantar, porque ele vai fazer, logo que ele fizer o pacto com Israel e não com todos, porque diz a Bíblia, se não é com todos, ele não vai conseguir fazer pacto com o Islã. Ele não vai. Então, o pessoal do Islã, com as suas espadas, que são símbolos das suas espadas, eles vão criar problemas para ele a partir da metade da grande tribulação. Quando ele fizer uma excursão lá para a banda das Bahamas, ele vai ouvir do Oriente um barulho, e então ele vai voltar rapidamente. Quando ele vai ser ferido de morte. E depois ele vai receber uma ressurreição satânica, uma ressurreição, que coisa, permitida por Deus. Muito bem. E aí, se você tiver algum problema aí na sua internet, depois você assiste a aula completa, mas põe atenção aí, não fique chamando a atenção de quem está assistindo a aula, por favor, tá? Tem uns camaradas que não têm cabeça. A cabeça deles, eu não sei onde é que eles estão, mas eu compreendo as cabeças deles. Muito bem. Aí no capítulo 28, capítulo 28, então, termina a descrição dele no verso 9, e ainda continuas declarando diante daquele que te matará, eu sou Deus, mas tu és um homem, e na mão daquele que traspassará, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13.
Apocalipse capítulo 13, para provar que isso aí é o anticristo, lendo para vocês o capítulo 13, verso 3, e vi que uma das tuas cabeças parecia uma ferida mortal, mas esta chaga foi curada, por isso toda a terra se maravilhou e seguiu a besta, que é o anticristo. Então isso aqui, esse texto está registrado aqui nesse capítulo 28, falando do anticristo. Não estou explicando os versículos verso por verso. Não estou. Estou apenas observando com vocês o capítulo para nós chegarmos ao que é o principal, que é o capítulo 34, 35 e 36. Muito bem. Indo ainda a Ezequiel 28, você tem agora a partir do verso 11, já não é mais uma projeção profética a respeito do anticristo. Já é uma projeção profética dos dias do luzeiro, que vocês chamam de Lúcifer errado. Errado, Lúcifer. Jerônimo escreveu errado isso aí. Lúcifer não, Jesus que é a estrela da manhã. Né? Lúcifer é um luzeiro, ele não tem luz própria, ele é o carregador da luz. E ele foi expulso, Tiago, ele foi expulso. Ele foi expulso. Então, quando ele foi expulso, o nome certo para ele é luzeiro e não Lúcifer. Então, a partir do verso 11, a história de quando ele era luzeiro, a partir do verso 11, aí filho do homem entrou um lamento funerário sobre o rei de Tiro. Aqui agora, ele já não é mais o anticristo, aqui é uma projeção profética a respeito do luzeiro quando ele estava no jardim do Éden. Verso 13, estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa te vestias, sádio, topázio, diamante, aí vai embora. Aí diz assim, e em ouro trabalhado eram os teus tambores e as tuas flautas. Então, o ritmo e a melodia foram criados no dia em que ele foi criado. Que coisa tremenda. Então, até o dia de hoje nós temos o ritmo, todas as pessoas têm um ritmo. O fleumático tem um ritmo, o colérico tem um ritmo, o melancólico tem um ritmo, né? O sanguíneo tem um ritmo. Todos nós gostamos de um estilo de música por causa do nosso ritmo. Deus que criou. E a flauta, que é a melodia. Alguns são bregas mesmo, breguíssimos, bregárrimos, né? Que gostam daquelas músicas funk, gostam de música mundana, que eles não sabem diferenciar. Não tem nenhum problema entre a música do mundo e a música de Deus. Então você escolhe entre a música do luzeiro, a música de Satanás e a música de Deus, porque Deus não tirou dele esse dom. Ele passou a usar esse dom no mundo em que ele está atualmente. Vocês estão me entendendo? Muito importante isso aqui. Muitíssimo importante. Então, aqui você tem a criação do ritmo e a criação da melodia. Aqui, quando ele foi criado. Aí diz que estava no Éden. Esse Éden não é o Éden de Gênesis. Esse Éden aqui não é o Éden de Gênesis. Esse é o Éden original celestial que ainda existe até agora. Onde ali estão todos os santuários dos anjos. Onde os anjos cantam e adoram e servem a Deus. Então, essa visão que ele nos coloca diante de nós por esse texto, diz aqui, tu eras o querubim ungido protetor. Ele protegia. Ele foi estabelecido no Monte Santo de Deus, verso 14. Andavas nos meios das pedras afogueadas. Então, os anjos dos santuários, eles cantavam, e quando eles estavam cantando, eles então enriqueciam as pedras, e as pedras afogueadas, enriquecidas, eram levadas para o trono de Deus, onde estava o motor do trono, que é o altar de incenso, onde elas eram colocadas para que Deus se movimentasse por onde quer que ele quisesse se movimentar. Então ele começou a guardar pedras afogueadas para ele e começou a sua iniquidade. Então ele começou a ir nos santuários que ficavam ali no Vale do Éden, abaixo do trono de Deus, para poder negociar e fazer negócio com as pedras afogueadas, para guardar as pedras afogueadas, porque ele tinha um propósito de levantar o seu trono acima do trono de Deus, nas mais altas nuvens, como está escrito em Isaías capítulo 14, verso 13, 14 e 15.
nós não temos tempo de ler, mas eu quero só mostrar para vocês que esse camarada aqui, é a fonte de todos os problemas que aconteceram ali no céu, e ele foi expulso. Aí no capítulo 28, e vai até pela multidão das suas, né, verso 17, o teu coração se engrandeceu por causa da tua formosura. Formosura, tá vendo aí? Formosura. Te corrompeste, e a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei por terra. Esse negócio de lançar por terra, as pessoas falam que ele foi lançado na terra, lá em Gênesis, porque eles leem, lancei por terra, mas o cabeção do neófito, o cabeção do neófito não compreende que isso aqui é uma forma portuguesa, que o português natural, nativo diz, te lancei por terra, quer dizer, te derribei, não quer dizer que eu te joguei na terra. Mas a pessoa lê isso aqui como se fosse que Deus pegou ele e jogou ele na terra. Meu Deus, eu não consigo compreender como é que a pessoa não entende isso aqui. Né? Você que está me ouvindo, se você pensa assim, eu nem quero que você seja meu amigo. Olha, procurar outra pessoa para te ensinar. Viu? Quando ele coloca aqui, por isso te lancei por terra, que ele está colocando uma figura de linguagem, te joguei, tirei você de onde você estava, que é o significa. E diante dos reis, te entreguei para que te contemplem. Então ele sai da presença de Deus, quer dizer, do Vale do Éden, e é lançado nas regiões celestiais. Satanás agora habita nas regiões celestiais. E ele ilegalmente entra no domínio dos homens, porque os homens deixaram ele entrar com seus demônios no domínio dos homens. Eu vou fazer esse desenho aqui em honra às pessoas que estão começando agora, né? Em honra às pessoas que estão começando agora. Veja só, deixa eu me ver aqui. Eu preciso ver isso aqui, eu preciso ver isso aqui, para que eu possa saber que vocês estão mesmo aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos só colocar, vou passar aqui, ó. Deixa eu ver se eu colocar aqui assim. Assim. Isso, assim, isso. Melhor assim. Então, essa visão agora, vocês estão podendo ver, não como ontem, né, que estava muito apagado, mas agora vocês vão ver aqui. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, vocês terem uma ideia do capítulo que vocês estão lendo agora, que trata, esse capítulo trata, né, aqui. Aqui está o monte de Deus, aqui estão as árvores, os 4 tipos de árvores que estão aí. Então aqui está o trono de Deus, aqui a plataforma do trono de Deus, que antes estava só um trono com os 24 anciãos ao redor. Então o luzeiro descia até os santuários que ficavam aqui no meio das árvores, ficava o santuário. E vendo assim, as águas que caíam formavam uma praia linda, e aqui as árvores e os santuários no meio dessa praia linda. Isso é visto assim, de lado, de frente, dessa maneira. Então ele foi expulso para as regiões celestiais. Regiões celestiais. Então ele saiu aqui. Primeiro ele sai daqui, número 1, aí ele vem para cá, número 2, para as regiões celestes. E Deus criou um firmamento no meio dessas águas, aqui está o firmamento, e no meio desse firmamento ele pôs a terra. E aqui ele pôs o homem. Aqui. E colocou ele no Éden, que também era um lugar quadrado. E aqui ele colocou o cordeiro que estava entre eles, que é o melhor amigo do homem, que é o cordeiro. Então ele saiu das regiões celestes e veio até o Éden em forma de serpente. E aqui ele vem fazendo esse tipo de incursão, subindo e descendo, até o dia de hoje, até 2026, até o dia de hoje. Mas o lugar do seu trono, em cima, né, de Sardes, ele é um querubim caído, 6 asas, 4 caras, continua. Então ele faz essa incursão na terra, mas a terra não lhe pertence. Salmo 115 diz que a terra foi dada aos filhos dos homens, mas os filhos dos homens entregaram para ele o domínio da terra. Então Jesus veio, morreu na cruz para tirar o domínio dele das mãos dele
e devolver a terra aos homens. Isso é a escatologia. Então, na metade da grande tribulação, vai acontecer a terceira fase, quando ele, Apocalipse capítulo 12, 7 a 17, ele então será lançado no mar, que aí já será a sua quarta posição. Depois que ele passar 3 anos e meio aqui na terra, ele será lançado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o lugar de tormento, aqui é o lugar de tormento. Aqui era o paraíso e aqui tem um abismo e aqui tem um abismo. Então ele será lançado no abismo por 1000 anos. 1000 anos ele será lançado no abismo. 1000 anos. E depois desses 1000 anos ele voltará para reunir nações para a grande batalha do Gog e Magog. Essa é a última batalha que não pode ser agora, que os camaradas estavam anunciando aí. Começou agora a batalha do Gog e Magog. Uma tribulação tremenda, uma tribulação tremenda. Não entendo como esses camaradas falam tanta besteira, tanta bobagem, porque eles não conhecem a trajetória de Satanás, não conhecem. Então o capítulo 1, olha só, é um capítulo 28, que vocês estão lendo aqui, é o capítulo que começa a tratar da sua trajetória. Ele começa a falar da sua trajetória e vai até o versículo 19, e aí no verso 20 ele começa a tratar de outro assunto. Veja só, aí na sua apostila você tem do 1 ao 10, deixa eu pegar a apostila aqui de novo com vocês, aí você tem, e aí você tem do 11 ao 19, profeticamente, página 63, profeticamente este vaticínio é um dos dois, uma das 2 ou 3 profecias que tratam. Deixa eu colocar isso aqui. Uma de 2 ou 3 profecias que tratam apenas de um ponto de vista profético, embora se baseie no comportamento do rei de Tiro, para ele fazer a projeção profética naqueles dias. Este texto trata da história do luzeiro antes de se tornar Satanás a antiga serpente. Aí ele volta do 11 ao 19. Ele trata da história do luzeiro antes de se tornar Satanás. Aí na página 64, aí você vê do verso 20 ao 23. Ezequiel 20 ao 23. Você tem aí. 20 ao 23. Então você tem aí. Aí, historicamente, trata de Sidom, uma das cidades fenícias do Líbano, isto é, uma companheira de Tiro. Aí o verso 20 até o 23 diz assim: veio a minha palavra de Jeová dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para Sidom e profetiza contra ela e diz: assim diz Adonai, Jeová, eis que estou contra ti, ó Sidom, e me glorificarei no meio de ti. Conhecerás que eu sou o Senhor quando eu executar os meus desígnios nela e for santificado em ti. Aí você coloca aí a mulher Ciro-Fenícia. O que aconteceu aqui com a mulher Ciro-Fenícia? Alguém coloca o texto também aí. Qual é o assunto aqui? Foi exatamente quando Jesus disse que ele iria procurar umas ovelhas da casa de Israel, se havia algumas ovelhas lá. E você sabe que tem que colocar no quadro essa explicação, não tem como eu explicar só com as minhas palavras, porque eu não vou ficar satisfeito de não poder dizer para vocês a verdade, porque ele diz que vai ser glorificado em Sidom. Vai ser glorificado em Sidom. Depois eu vou aumentar na apostila isso. Aí, glorificado em Sidom. Aí, o que estou falando? Estou falando de um período, nós tínhamos 70 semanas de Daniel, as 70 semanas, se cumpriram 7, depois mais 62, então eu tenho 69 semanas. Então, para completar 70, então falta uma semana. Então eu preciso de mais uma semana de anos. Uma semana, né, de 7 anos.
Uma semana de 7 anos. Então faltam 7 anos. Então faltam 7 anos. Quando Jesus estava na terra, veja só, então ele completou 483 anos dos 490 das 70 semanas de Daniel. Porque se eu multiplicar isso aqui por 7, eu vou ter 490 anos. Então, esses 490 anos, eles completam as 70 semanas de Daniel. Mas quando Jesus estava na terra, ele estava exatamente no ano 483. Quantos anos faltavam para 490? Faltavam 7. E quando faltavam 7 anos, Jesus disse, vou para a cidade de Sidom, vou para lá, vou para aquela região lá. E ele disse que vai ser glorificado nela. O texto aí. E como foi que ele foi glorificado nela? Essa é a pergunta mais tremenda, né, de tudo isso aqui. Olha só, quando ele foi glorificado nela. Então, quando Jesus vai para lá, para casa, para a casa de Sidom, para as terras de Sidom, ele está no ano 483, então faltavam só 7. Quando ele chega lá, ele diz que ninguém saiba que eu estou aqui, Mas aquela mulher começou a perturbar Jesus, e achou o Senhor Jesus, depois foi perturbar cada um dos discípulos individualmente, a fim de que os discípulos ficassem quase enlouquecidos, chegaram a Jesus e disseram, atende essa mulher. E Jesus não podia atender, porque ele estava fora da santa cidade e estava fora do seu povo Israel. Qualquer pessoa que ele salvasse ali, Renato Afonso, qualquer pessoa que ele salvasse ali, pararia as 70 semanas de Daniel e dar-se-ia início ao tempo da graça, isso é, o tempo dos gentios. E como isso acabou acontecendo pela insistência dela, porque Jesus disse 3 vezes não para ela, e ela disse 3 sim para Jesus. A Bible Chronos está recheada dessas revelações, mas as pessoas não querem estudar a Bible Chronos porque eles não têm cérebro capaz. Você não gosta da Bible Chronos porque você é um bocozão de mente, você não consegue, nunca vai conseguir. Você não sabe nem onde está Gênesis. Como é que você vai querer estudar a Bible Chronos? A Bible Chronos é a melhor Bíblia que eu fiz. Só os gênios entendem a Bible Chronos. Só os super gênios. Presta atenção. Bocozão de mente de barata não consegue compreender a Bible Chronos. Então sinta-se assim agora. Preste bem atenção no que eu estou falando. Então, eu coloquei lá, expliquei isso bem claro ali na Bible Chronos. Então, quando ela é salva, quando a mulher é salva, se cumpre aí a mulher, coloca aí, mulher, Ciro, Fenícia, né, de Sidom. Pois Sidom foi aclopada a Líbia depois. Então, durante o tempo das batalhas, das guerras. Então ele foi glorificado ali. Por quê? Porque a graça começou lá. A graça começou lá. Você está me entendendo? O Augusto disse que ele não tem mente de barata, que ele entende. Viu? Meu Deus. A Bible Chronos é a melhor Bíblia que eu fiz, que eu pude comentar. A Bible Chronos. Eu fico quieto olhando para esse camarada assim. Você não tem nem ideia do que eu penso. Graças a Deus você nem não saber nunca. Estamos na sala de aula aí aberta para todas as pessoas ouvirem e estudarem a palavra do Senhor. Aí ele passa ao 24 ao 26, que é o ponto D. Ezequiel 28, 20 a 23 é o ponto C. Ponto D, aí está na apostila, profecia a respeito da restauração de Israel como nação, em contraposição à profecia do capítulo 24. Então coloca aí uma contraposição do capítulo 24, que nós já estudamos. 24 ao 26. E aí, profecias a respeito da restauração de Israel como nação. Então Deus está mostrando que ele vai restaurar Israel como nação. Depois nós vamos estudar melhor isso, aí eu só vou ler o texto. Então,
haverá na casa de Israel sarça. Na casa de Israel sarça espinhosa, não haverá na casa de Israel sarça espinhosa, que esse período foi desde os 70, esse período aí da sarça espinhosa foi do período do ano 70 até o ano 1948, período em que você ia na terra da terra de Israel e só encontrava sarça espinhosa e nada mais. E todo mundo tinha levado as riquezas, escavados, esqueci o nome, meu Deus, e começavam a escavar e roubar o ouro, a prata, as pedras preciosas da nação nas suas sepulturas, quando não havia nenhuma testemunha. Já pensou quantos anos aí, né? Desde o ano 70 até 1948, ela foi essa sarça espinhosa. Isso aí que vocês estão vendo aí. E aí ele coloca assim, diz Adonai Jeová, eu congregarei Israel dentre os povos, onde foi disperso, e eu serei santificado neles, à vista das nações. Vocês estão vendo isso esses dias? E habitarão na sua própria terra, em 1948, coloque aí, a qual eu dei ao meu servo Jacó, e nela habitarão seguros, construirão casas, plantarão vinhas, como vocês estão vendo agora. Habitarão seguros quando eu tiver executado os meus juízos contra todos aqueles que vilipendiaram os seus limites, e saberão que eu sou. Então aqui a grande promessa para a nação de Israel, ele para no meio de tudo aquilo e fala só nesse pequeno versículo. Aí ele entra então no capítulo 29 agora. Capítulo 29, profeticamente, vocês estão anotando aí na Bíblia, né, o capítulo 29. Capítulo 29, ele faz outra projeção profética. Capítulo 29 de Ezequiel. Vocês estão aí? Como está aí, Jorge Luiz? Como está? Como está aí, Valdemiro? Fazia tempo que eu não te via. Jorge Luiz, os arqueólogos. Muito obrigado, Luiz. Tinha sumido essa palavra da minha cabeça. Desde o ano 70 até o ano 48, doutor Tony, eles vilipendiaram a nação. Quantos anos eles tiveram? Quantos anos eles estiveram aí, né? Vocês estão vendo aí? Quase 1000 anos de vilipêndio, né? Renato, Afonso, meu Deus, como podemos ofertar no seu ministério? Aí o pastor Quirino já colocou aí no dralderi@gmail.com. Estou dando isso aqui de graça. Só você que tem esse sentimento aí, pelo menos está demonstrando agora, né, que muitas pessoas, pastor Renato, eles estão recebendo e sabem, né, o trabalho que isso dá. Né, para a gente poder começar a dar uma aula, que estou dando profissionalmente, somente que eu estou num estúdio aqui, profissional, a gente começa a trabalhar desde as 6 da tarde para montar o estúdio, preparar o estúdio, fora os gastos de transmissão, até a roupa que eu uso é boa roupa importante, que eu uso uma vez só, não levo na lavanderia, coloco isso aí bem estático, bem durinho aí, porque eu quero dar aula. Não estou dando aula aqui de pijama, não estou dando aula de paletó maior que eu. Deus me livre, Deus me guarde desse. Isso aí é uma maldição, viu, irmão? Isso é uma maldição. Deus me livre, Deus me guarde. Então, né, a Tatiana que vai fazer a oferta, ela sempre fala isso. Veja bem. Adilson Rodrigues, Adilson Samuel Sena, faz tempo que eu não te vejo, meu amigo. Sempre. Algumas pessoas se lembraram da primícia. 7 pessoas se lembraram. 7 pessoas se lembraram das primícias. 7 pessoas. Então, veja só. Agora no ponto 6, na página 64, do verso 1 até o verso 11, ele vai profeticamente tratar do sistema do mundo controlado por Satanás, após a sua queda, na metade da grande tribulação, quando for lançado no mar. Voltando de novo, profeticamente trata do sistema. Então, como eu disse para vocês, na metade daqueles 7 anos, ele será lançado no mar. Capítulo 29. Lembre-se que o capítulo 28, veja só,
Lembre-se do capítulo 28, do verso 1, está falando do anticristo. Do anticristo. Do capítulo 11 até o 19, está falando do luzeiro, quando ele foi expulso para as regiões celestes. Eu coloquei o desenho para vocês aqui. Agora, veja só, dentro daquele desenho que eu fiz, vou fazer outro, deixa eu colocar lá para vocês, na câmera, colocar aqui na câmera, para vocês verem aqui. Eu preciso ver porque eu tenho que observar. E vocês estão aí. Muito bem, vamos lá. Indo para a câmera agora. Então, o que vocês viram aí? O luzeiro das regiões celestes, né, ele já está aqui, ele saiu do ponto 1, que era a plataforma que ele servia, a plataforma, o ponto 1, foi lançado para as regiões celestes, RC, e aqui, na metade desse período de 7 anos, isto é, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que aqui ele vai construir, o anticristo vai construir o templo, depois aqui ele vai ser desmascarado. Nesse período, 1, 2, 3, 4 faces aqui, o luzeiro será lançado no mar. E será lançado no mar. Aqui é o Mediterrâneo, ele será lançado no mar. E ele vai assumir aqui a grande serpente, ou o Leviatã, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. São 7 cabeças. Então o que vai acontecer? As nações da terra vão se reunir para destruí-lo. E vão lançar sobre eles todo tipo de bombas, mísseis, mas tudo isso vai ser para ele como um biscoito. No meio, bem no meio, ele vai ser lançado no meio e vai assumir o Leviatã que está dormindo, que está escrito no livro de Salmo 114, está escrito em Isaías capítulo 27, verso 1, está em Jó capítulo 41, todo o capítulo. Tudo isso está lá. Mas aí em Apocalipse, que ele vai aqui, é o texto de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 17, fala que esses versículos vão se cumprir em Apocalipse 12, verso 17. Então vocês têm que entender essa parte agora. Agora eu tenho que vir para cá. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Estão aí? Estão comigo? Estão comigo? Estão assistindo aí? Estão assistindo? Estão assistindo? Jailton Costa, aí está. Jorge Luiz, Tatiana, Leviatã. Aí coloque os textos aí que eu acabei de colocar. Os textos são Jó 41, Salmo 114, depois você tem Isaías 27, 1, tem o Apocalipse 12, 7 a 17, que é o texto específico. Aí, pastor Tony, estamos aí. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma limpeza, como o Samuel está dizendo aí, que ele já aprendeu isso, né? Vai ser a grande limpeza de todo lixo atômico, todo lixo, atômico, lixo que os homens deixaram, que os líderes da terra. Aí o capítulo 29, vamos ler o 29. 29. Aí ele está falando, no 12º dia do 10º mês, no 10º ano, veio a minha palavra de Jeová dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó. Então a projeção profética de Tiro aqui termina. Projeção profética de Tiro. Ele é visto como anticristo, ele é visto como luzeiro, ele é visto como a China, ele é visto como a Babilônia religiosa e política. Vocês estão vendo? Estudamos bastante hoje, graças a Deus. Isso é muito importante, tudo que nós estamos vendo aqui, meus irmãos. Sei que vocês nunca tiveram ninguém para explicar isso aí. Chegaram no céu e dizer, Senhor, eu expliquei toda a Bíblia para aquele povo lá. Aquele povo lá, eu expliquei tudo lá. Vê se eu salvo eles. Vê se você salva eles, Senhor. Amém? Vamos lá. Aí ele começa no 29, ele fala, filho do homem, verso 2, filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito. Aí o sistema do mundo. Faraó, o sistema do mundo. Então aqui eu falo de quem governa a terra. Estou me referindo agora aos grupos do Lions Club. Estou falando aqui dos grupos dos 13 que governam a terra, das 2 famílias que governam a terra. Estou falando aqui dos poucos bilionários da terra que governam a terra.
Estou falando aqui das famílias árabes que governam a terra, das famílias europeias que governam a terra e algumas famílias americanas que governam a terra, que detêm todos os alimentos da terra, que compram e fazem associação. Basta uma pessoa começar a crescer nas bolsas de valores, eles vão lá e compram pelo menos 49% daquela empresa, quando elas são lançadas nas bolsas de valores. Então eles detêm um poder extraordinário. Então estou falando do sistema do mundo, estou falando do mercado como europeu, estou falando de alguns outros mercados, das ilhas dos tigres asiáticos, estou falando do poder mercantilista dos tigres asiáticos, estou falando do poder tremendo, porque a China agora, ela detém títulos do Tesouro Americano, irmãos, ela detém títulos do Tesouro Americano. Os Estados Unidos devem muito dinheiro para a China. Vocês estão observando? Então, esse movimento que vocês estão vendo, determinadas nações da Terra, está se referindo ao sistema do mundo. Quando eles descobrem por onde começa a caminhar, como o presidente o presidente das nações da Anatólia, que eu vou falar amanhã, talvez, vocês não têm ideia do poder da Anatólia hoje no mundo. Quem foi a Anatólia, pastor Nelson? Você tem que estudar. Você não estudou geografia, não. Então, aí no capítulo 29, voltando, aí ele diz no verso 3, fala e diz-lhes, assim diz Adonai, Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Faraó. Aí está falando do sistema do mundo. Aí ele coloca assim, olha aí, eis que eu sou contra ti, ó Faraó, rei do Egito. Perdão, viu? Perdão. Eu sou contra ti, aí diz assim, grande Leviatã, que jazes deitado no meio dos seus canais, e diz, o canal é minha propriedade, porque eu mesmo o fiz. Você já prestou atenção nisso? O canal de Suez, irmão, ele foi feito em 1869, por aí. Canal de Suez. Mas o profeta Ezequiel falou do canal de Suez, veja só, desde o ano 700 a.C. 700 a.C. Então aqui ele é visto, ele não está falando do Egito aqui, ele está falando que o Egito é o símbolo do mundo, até em todas as teologias do mundo. Na Bíblia ele é o símbolo do mundo. E ele está mostrando aqui que Satanás detém o controle desse canal, mostrando que ele detém também o controle dos canais, aonde as nações antecipam a chegada dos seus produtos, acurtam os seus caminhos. Veja só, a primeira coisa que a Pérsia fez foi, vamos nos reunir o conselho aqui para fechar ali aquela parte ali do mar, para que os navios com o petróleo, com o azeite, com o óleo não passem por ali. Então, ele tem um controle. Aí o verso 4, porém ganchos em tuas queixadas, olha só, o Leviatã, gancho nas tuas queixas, farei que os peixes dos teus canais se apeguem em tuas escamas e te tirarei do meio dos teus canais. Está falando no plural, viu? Está falando no plural, presta atenção. E todos os peixes dos teus canais apegar-se-ão as tuas escamas e te lançarei no deserto. Está vendo aqui? A ti e a teus peixes, teus canais, cairás em campo aberto, e não serás recolhido, nem serás sepultado. Aí se cumpre aqui Isaías, capítulo 27, verso 1, de Isaías. Isaías, vale a pena a gente ler esse texto que está conectado, é uma equação. Aí diz assim, naquele dia Jeová, com sua espada veemente, grande e poderosa, castigará o Leviatã, o dragão, a serpente astuta, ao Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. 27:1. E ainda, olha só,
Ainda, vocês estão por aí, dá sinal aí, pelo menos diga alguma coisa, meu amigo. Diga alguma coisa porque eu possa dar continuidade aqui a esse negócio. E aí, em Apocalipse, capítulo 12, veja só, quando ele é expulso das regiões celestes, que eu coloquei aqui para vocês, aqui, ó. Quando ele é expulso das regiões celestes, que eu coloquei aí para vocês, que ele é expulso das regiões celestes. Estão vendo aí? Que ele, então, é lançado no mar. Estão vendo aí? Eu estou colocando aí para vocês. Que professor que você tem que faz isso para você? Diga para mim qual é o nome dele, que eu quero mandar uma oferta para ele. Diga-me, que faz o desenhinho para você, o bonequinho, né? Que dá aula para você grátis. Veja aí o texto. Capítulo 12, quando ele é expulso, e aí no capítulo diz assim, verso 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai dos moradores da terra e do mar, porque Satanás foi lançado até vós, tendo grande ira, sabendo que tem curto tempo na eternidade. Aqui o verso 7 diz, então houve uma grande batalha nos céus. Céus, aqui é plural. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar foi achado nos céus. Então, onde o diabo habita agora. Ele habita agora na região espiritual de Sardes, chamada, que ela é dividida em regiões. Então, ele é lançado. Aí, quando ele é lançado, diz o texto, que ele é perseguido, a nação de Israel é perseguida. Aí ele diz, ai dos que estão na terra, verso 13, quando o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher, que é Israel, que dera a luz, que tinha sido levada, né, tinha sido arrebatada para uma região do deserto. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, as mesmas que foram dadas a Israel quando saiu do Egito, para que voasse ao deserto para longe do dragão. O dragão perseguiu ela. Verso 15, olha só, e ela fica aí 3 anos e meio, verso 14, que é a segunda parte dos 7 anos que faltam. Verso 15, e a serpente lançou água como um rio proveniente da sua boca, às costas da mulher, querendo arrebatá-la pela corrente. Mas a terra, porém, ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e absorveu. Aí nós temos o capítulo 29, falando um pouco do dragão, quando ele for lançado das regiões celestes para a terra. Aí na apostila, capítulo 29, verso 1 a 11, profeticamente, trata o sistema do mundo controlado por Satanás após sua queda na metade da grande tribulação, quando for lançado no mar. O fim do dragão, né, no mar, no deserto, no seu canal de Suez. Aí eu comecei a ler para vocês, e aí vou até a parte B, na página 65, o fim do dragão, que vai do 29 ao 12, e no canal de Suez. Ele foi inaugurado em novembro de 1969, os efeitos nucleares da terra do Egito, e os efeitos nucleares na região por 40 anos. Verso 12, e farei com que a terra do Egito permaneça desolada no meio dos países desolados, e as suas cidades permanecerão ermas, entre as cidades ermas, desérticas, durante 40 anos, por causa das guerras. Espalharei os egípcios entre as nações, igual Israel foi espalhado, e dispersarei os egípcios pelos países. Aí vem a letra C, que é do verso 13 ao 16, que é outro assunto. O 12 fica sozinho, isolado. E o 13 ao 16, o fim do poder do sistema do mundo, que é a OTAN, a ONU. Vocês sabem que a ONU é totalmente dirigida pelos islãs, a ONU. E também pela esquerda mundial. A esquerda do mundo governa a ONU.
E Deus também colocou aqui um vaticínio para a ONU. Olha aqui, escuta a ONU, o que vai acontecer contigo. Né? Aí ele coloca, porque assim diz Adonai, a perda do poder do sistema do mundo, que é liderada pela ONU. Aí ele coloca aqui, olha só, que ele colocando aqui, né? E colocando aqui, Daniel Santiago, Jorge Luiz, Denilson Martins, meu amigo, olha só que coisa, saudade de você. E aí, Ivani Gama, olha só que coisa. Aí ele vai colocar aqui o fim do sistema do mundo, que é o Egito. E aí ele diz, até o verso 16, porque assim diz Adonai, Jeová, no fim de 40 anos reunirei os egípcios, que aqui são os donos do sistema do mundo, dentre os povos para onde os espalhei. E o que vocês estão vendo agora? Restituirei os egípcios do cativeiro e farei-os voltar para a terra de Patros, né? Para a terra da sua origem, e ali serão um reino desprezível. Irmãos, é ou não é hoje a ONU um reino desprezível? Veja só. E será o mais desprezível dos reinos, e não se levantará mais contra as nações. Eu o diminuirei para que não domine mais. ONU, para que não domine mais. A ONU vai acabar. A ONU tem que acabar. Ela vai acabar, porque ela não serve para nada. Não é para nada. E aí eles já tinham um vaticínio, pastor Nelson, contra a ONU. Nem sequer se pensava na ONU. E ele já tem aqui um vaticínio contra ela. E não merecerão mais a confiança da casa de Israel. Você viu agora que nessa guerra de Israel contra o Hamas, que onde os terroristas do Hamas se escondiam? Hein? Onde que eles se escondiam? Dentro das agências, dos alojamentos da ONU. Aí Israel perdeu a confiança. Não merecerão mais a confiança da casa de Israel, que nesse tempo lembrar-se-á da sua iniquidade, por ter recorrido a eles, recorrido a eles, e saberão que eu sou Adonai. Que tremendo, hein? A Bíblia é demais, meus irmãos, a Bíblia é demais. A Bíblia é demais, a Bíblia é demais. Vocês estão aí? Estão vendo vocês falarem nada? Será que vocês estão pensando? Aí, capítulo 10, verso 29, 17 a 20. Aí você pode pensar assim, qual lugar da terra que estão falando isso, ensinando isso? Nenhum lugar. Nenhum lugar da terra, nenhum seminário. Nenhum seminário. Nem no seu seminário. Nenhum seminário. Porque ninguém dá valor para isso aqui. Ninguém dá valor para isso aqui. O vaticínio contra a ONU. Denilson Martins, Tony, Wagner Germano, né? Aí ele vai colocar. Aí vem a letra B, a página 66, historicamente, trata da recompensa de Nabucodonosor, que vai do verso 17 até o verso 29. Essa parte muito importante agora, presta atenção aqui, muito importante. Historicamente, trata da recompensa de Nabucodonosor. Profeticamente, é um tipo dos Estados Unidos da América, sendo recompensado por Deus pelo seu trabalho entre as nações, pela defesa de Israel, que não teve, ele não teve, os Estados Unidos não tiveram remuneração que suprisse as despesas internacionais. As despesas internacionais. Aí o verso 17, aconteceu no primeiro dia do 7º mês, no 27º ano, que veio a minha palavra do Senhor, Jeová, dizendo, filho do homem, Nabucodonosor, aí você coloca aqui Estados Unidos, rei da Babilônia, com seu exército, prestou grande serviço contra Tiro, e toda a cabeleira ficou calva, e todos os ombros esfolados, que é o sacrifício dos soldados, Porto Rico, olha Porto Rico aqui, né? Tem que ser os mexicanos que fazem parte do exército americano, que deram a vida pelos Estados Unidos da América, e está colocando aqui.
mas não obteve nenhuma remuneração, nem ele nem seu exército, pelo grande serviço prestado contra Satanás, contra o anticristo, contra a China, contra a Babilônia. Vocês podem ver aí. Babilônia religiosa. Meu Deus. Tremendo essa parte aí, Denilson Martins, meu amigo querido. Aí ele diz, verso 19, portanto, assim diz Adonai Jeová, eis que darei a terra do Egito a Nabucodonosor. Ele vai ter uma parte de recompensa, rei da Babilônia, e ele levará a sua abundância, e tomará os seus despojos e a sua presa, e esta será a retribuição que o seu exército terá. Os Estados Unidos vai ser, o mundo vai ter que recompensar os Estados Unidos pela sua ajuda a Israel. E ele diz assim, pois eu lhe dei a terra do Egito pelo trabalho que fez, porque trabalhou para mim, diz Adonai Jeová. E aí vem os Estados Unidos a partir do verso 29 ao 21, que é a letra E, página 66. Profeticamente, o chifre é o tipo de um líder que se levantará para defender Israel contra os seus inimigos e dará poder para que ele fale alto. Você viu que depois que os Estados Unidos jogou a bomba lá no Iraque, aí o primeiro-ministro de Israel falou alto, falou forte, e ninguém respondeu nada? Ninguém se atreveu a dizer nada? Porque ele está respaldado por um chifre, uma autoridade, um tipo de alguns líderes americanos e europeus que defendem Israel, mas muito mais americano. Verso 21, naquele dia farei germinar um chifre, homem de força, para a casa de Israel, e te concederei que abras a boca entre eles, e saberão que eu sou Jeová, o Senhor. Então Israel só pode falar agora, isso aí, semana passada, né? Nós tivemos isso aí semana passada. Israel falou forte. Estou na página 67 agora. É o capítulo 29, verso 1. Naquele dia farei germinar um chifre. E aí pode colocar aqui que é um líder dos Estados Unidos que se levantou em favor da nação de Israel. Então aí começa o capítulo 30. Infelizmente ainda temos que ir do capítulo 30 até o capítulo 33, que servem de introdução para o capítulo 34 e o capítulo 35 e o capítulo 36, para a gente finalizar com o capítulo 38 e o capítulo 39. Ainda vamos muito longe, ainda temos muito que estudar. Então aí, olha o que nós já estudamos, tudo isso aqui, apostila abençoada. Esse eu tenho, né? Vou escrever um livro de pelo menos umas 400 páginas em cima de tudo isso que eu estou falando para vocês agora. Nessa pequena apostila vai se transformar num grande livro. Pensou? Colocar aí. Então eu estou voltando a falar para vocês que é importantíssimo você ler esse livro, Cavalos de Fogo, que é escatológico, que é esse aqui, ó, 5 para as 3 da tarde, no Gólgota, 5 para as 3 da tarde, e nós temos aqui também este livro escatológico que é Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Eu tenho 5 livros de escatologia, com esse faz 6 livros de escatologia que eu tenho. 6 que eu ainda não lancei. Brevemente, Deus me dará graça. Se eu não lançar, os meus filhos vão lançar, se Deus quiser. E se meus filhos não lançarem, alguns de vocês que estão aí vão lançar. Que Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Adquira esta Bíblia, a Bíblia ilustrada, a Bíblia missionária, versão de Nelson 5.1. Faça esse grande favor para você mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. O Lauri colocou aí onde você pode clicar. Clica aí onde o Lauri colocou aí. Clica aí onde o pastor Quirino colocou, onde você pode comprar esses livros. Cavalo de Fogo, o Gólgota, 5 para as 3 da tarde. E também é o livro de Apocalipse, meujesus.org. Você pode comprar agora mesmo, está em promoção. Tá? E também o pastor Tony está colocando aí o Pix para você colocar no altar vivo que vos fala agora uma oferta de gratidão, de amor por tudo aquilo que
o que nós estamos fazendo representa para você. Tem gente que prega a mensagem da gente, ensina o ensinamento da gente, mas não manda um centavo, diz assim, isso não quer uma gratidão por tudo aquilo que você nos ensina. Eu abençoo os meus professores, eu mando oferta para eles, eu lembro deles, eu mando primícias para eles, porque eu sei que eles representaram na minha vida, trato de ajudar, abrir a agenda, faço muitas coisas por eles. Tá? Aprenda a fazer isso para que você seja feliz na terra dos viventes. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor que se importa por você, o Senhor Jesus que se importa, João Cordeiro, Luiz Fonseca, o Senhor Jesus que se importa por você, te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe de todo o meu coração. 1 hora e 24 minutos e 29 segundos.